Uma faxineira interceptou um milionário e disse para não entrar no quarto do hotel com sua esposa. Na manhã seguinte, havia 3 homens de preto e um carro de luxo próximo à sua humilde casa. O Hotel Imperial Palace se erguia como um gigante dourado no coração de São Paulo, suas janelas cintilando contra o céu noturno da quinta-feira. Para quem passava pela Avenida Paulista às 11 da noite, era impossível não admirar a imponência do edifício de 20 andares, com sua fachada de mármore Carrara e as bandeiras tremulando suavemente na brisa. Ana Teixeira empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do 20º andar, seus passos abafados pelo carpete persa que custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Aos 45 anos, ela havia se tornado praticamente invisível para os hóspedes milionários que circulavam pelos corredores. Era exatamente assim que ela queria. 5 anos. 5 longos anos trabalhando naquele lugar, limpando os mesmos corredores, aspirando os mesmos tapetes, polindo os mesmos espelhos. Cada dia era igual ao anterior. Uma rotina mecânica que ela seguia com a precisão de um relógio suíço. Chegava às 10 da noite. Quando o movimento diminuía e saía às 6 da manhã, antes que os primeiros executivos acordassem para suas reuniões milionárias, Ana parou em frente à porta da suíte presidencial, a mais luxuosa do hotel. Através da fresta entreaberta, podia ver as cortinas de seda dourada balançando suavemente com o ar-condicionado. A suíte estava ocupada por Tânia Albuquerque, a esposa do magnata hoteleiro Gustavo Silveira, uma mulher elegante, sempre impecavelmente vestida, com aquele sorriso frio que não chegava aos olhos. Normalmente, Ana evitava limpar quando havia hóspedes no quarto, mas Tânia havia saído para jantar e só voltaria tarde. Era a hora perfeita para fazer a limpeza sem ser incomodada. Ana bateu de leve na porta. Um protocolo básico. E, não obtendo resposta, usou sua chave mestra para entrar. O cheiro do perfume caro de Tânia ainda pairava no ar. Ana começou pela sala de estar, passando um pano úmido nos móveis de mogno e ajeitando as almofadas de veludo azul no sofá. Era um trabalho que ela poderia fazer de olhos fechados. Tão automático havia se tornado. Foi quando ouviu a voz vinda do quarto. Ana congelou, o pano ainda na mão. Tânia havia voltado. Impossível. Ela sempre usava o elevador privativo, que fazia um barulho característico ao chegar no andar. Aproximou-se cautelosamente da porta do quarto e percebeu que a voz vinha do telefone. Caio, chegou a hora! A voz de Tânia era diferente da habitual. Fria, calculista, sem nenhum vestígio da doçura que ela demonstrava em público. 15 anos esperando por este momento. O nome atingiu Ana como um soco no estômago. Caio. Não podia ser. Ele estava morto há 2 anos. Morreu num acidente de carro na rodovia Castelo Branco. Ela havia visto as fotos do acidente nos jornais. O carro completamente destruído. O corpo carbonizado e irreconhecível. Ana se aproximou mais da porta, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Tânia poderia ouvi-lo. Sim, esta noite, continuou Tânia. E Ana pode ver pela fresta que ela caminhava pelo quarto como uma pantera em sua jaula. Quando ele tomar o chá de camomila que sempre bebe antes de dormir, será o fim. E amanhã, finalmente, todo o Império Silveira será nosso. As pernas de Ana tremeram. Gustavo Silveira sempre tomava chá de camomila antes de dormir. Era uma informação que ela havia sido forçada a descobrir e relatar anos atrás. Mas relatar para quem? Para Caio, o homem que deveria estar morto? Não se preocupe. Tânia riu baixo, um som que arrepiou a espinha de Ana. Ninguém vai suspeitar de nada. Vai parecer um ataque cardíaco. O médico legista é nosso conhecido. Lembra, ele vai assinar o atestado sem fazer perguntas. Ana recuou lentamente, tentando não fazer barulho. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o spray de limpeza. Precisava sair dali. Precisava pensar. Mas principalmente, precisava decidir o que fazer com aquela informação. Durante 5 anos, ela havia sido forçada a espionar Gustavo Silveira, relatando cada movimento, cada hábito, cada detalhe da vida do empresário, chantageada, ameaçada, controlada por um homem que agora descobria estar vivo, planejando o assassinato daquele que Ana... Não podia pensar nisso agora. Ana terminou de guardar os produtos de limpeza no carrinho,
suas mãos trabalhando no automático enquanto sua mente corria desesperadamente. Tânia continuava falando ao telefone, dando detalhes do plano, confirmando horários, acertando os últimos detalhes de algo que vinha sendo planejado há muito mais tempo do que ela imaginava. 15 anos, murmurou Ana para si mesma. 15 anos desde que sua vida havia virado de cabeça para baixo. 15 anos desde que ela havia tomado a decisão mais difícil de sua vida para proteger as pessoas que amava. Ela empurrou o carrinho para fora da suíte, fechando a porta com cuidado, no corredor. Parou por um momento para recuperar o fôlego. As luzes do hotel pareciam mais fracas, as sombras mais profundas. Tudo o que ela havia construído nos últimos 5 anos, sua nova identidade, sua vida simples mas segura, a proteção que acreditava ter garantido, estava desmoronando. Gustavo Silveira voltaria de Salvador ainda naquela noite. Ele sempre chegava às 11 horas quando voltava de viagem. Sempre subia direto para a suíte presidencial. Sempre pedia seu chá de camomila antes de dormir. Era uma rotina que Ana conhecia nos mínimos detalhes, porque havia sido forçada a conhecê-la. E hoje, esse chá seria sua sentença de morte. Ana olhou para o relógio na parede do corredor. 10h45. Gustavo chegaria em 15 minutos. Em 15 minutos. O homem que ela havia observado de longe durante 5 anos, o homem cujos hábitos ela conhecia melhor que os próprios, estaria caminhando para sua morte. Ela podia simplesmente ir embora, fingir que não havia ouvido nada, voltar para sua pequena casa em Osasco, trancar a porta e esperar que a notícia da morte de Gustavo Silveira aparecesse nos jornais da manhã seguinte. Era a coisa mais segura a fazer. Era o que Caio esperava que ela fizesse. Mas Ana Teixeira, se é que ainda podia usar esse nome, havia aprendido há muito tempo que, às vezes, as escolhas mais seguras são as que destroem nossa alma. O elevador emitiu seu ruído característico. Gustavo havia chegado. O som familiar do elevador ecoou pelo corredor vazio do 20º andar. Ana sentiu o estômago se contrair. Gustavo Silveira havia chegado. Pontual como sempre, em poucos minutos, ele estaria na suíte presidencial, onde Tânia o aguardava com um sorriso ensaiado e uma xícara de chá que seria sua última. Ana empurrou o carrinho de limpeza mais rápido do que o normal, tentando alcançar o elevador antes que as portas se fechassem. Seus 5 anos de rotina no hotel haviam lhe ensinado os horários de cada hóspede importante, e Gustavo era pontual como um relógio suíço. 11 horas da noite, sempre, quando as portas douradas do elevador se abriram, Ana viu o homem que havia observado de longe durante todos esses anos. Gustavo Silveira estava sozinho, como sempre ficava quando voltava de viagens de negócios. Aos 52 anos, ele mantinha a postura ereta que havia conquistado respeito no mundo dos negócios. Mas Ana podia ver o cansaço em seus olhos escuros. A viagem para Salvador havia sido longa, e as rugas ao redor de seus olhos pareciam mais profundas sob a luz fria do elevador. Por um momento, Ana hesitou. Era loucura o que estava prestes a fazer. 5 anos mantendo-se invisível. 5 anos seguindo ordens. 5 anos protegendo um segredo que poderia destruir tudo. E agora, numa decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre, ela estava prestes a quebrar o silêncio. Senhor Silveira, ela sussurrou, entrando rapidamente no elevador antes que as portas se fechassem. Gustavo ergueu os olhos, surpreso. Funcionários raramente o abordavam diretamente, especialmente a essa hora da noite. Ele a reconheceu vagamente. A faxineira que sempre trabalhava no turno da noite. Sempre discreta, sempre silenciosa. Em 5 anos, ela nunca havia dirigido uma palavra sequer a ele. Sim, Gustavo respondeu, notando as mãos trêmulas da mulher e o terror genuíno em seus olhos castanhos. Ana respirou fundo. As palavras que estava prestes a pronunciar iriam mudar tudo, e ela sabia disso. Mas a alternativa era assistir o homem que ela... Não podia pensar nisso agora. Pelo amor de Deus, ela murmurou, sua voz quase inaudível. Não entre naquela suíte com sua esposa esta noite. Sua vida está em perigo mortal. O elevador continuou subindo lentamente, os números piscando no painel digital. 15º andar, 16º, 17º,
Gustavo estudou o rosto da mulher à sua frente. Havia algo familiar naqueles olhos. Uma dor profunda que ele reconhecia, mas não conseguia identificar de onde. Como assim? Perguntou ele. Sua voz baixa, mas firme. Ana olhou para os números do elevador. 18º andar. Pouco tempo restava. O chá, ela sussurrou desesperadamente. O chá de camomila que o senhor sempre toma antes de dormir esta noite ele está envenenado. 19º andar. Gustavo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como essa mulher sabia sobre seu hábito do chá de camomila. Era algo que ele fazia religiosamente todas as noites. Mas pouquíssimas pessoas tinham conhecimento desse detalhe íntimo de sua rotina. Como você sabe sobre o chá? Ele perguntou. Seus olhos fixos nos dela, 20º andar. O elevador parou com um suave tilintar. Eu sei por quê. Ana hesitou. As portas estavam se abrindo. Em segundos, Gustavo sairia e caminharia direto para sua morte. Porque eu sei de muitas coisas que não deveria saber. Por favor, confie em mim, apenas desta vez. Havia algo na voz dela. Um desespero tão genuíno que Gustavo sentiu sua desconfiança inicial dar lugar a uma estranha sensação de reconhecimento. Aqueles olhos, por que pareciam tão familiares? As portas do elevador se abriram completamente. O corredor do 20º andar se estendia à frente, com suas luminárias douradas projetando sombras suaves no carpete persa. À direita, a porta da suíte presidencial aguardava. Se eu não entrar na suíte, Gustavo disse lentamente, onde você sugere que eu passe a noite? Ana sentiu uma onda de alívio. Ele estava considerando suas palavras. O senhor pode usar a suíte 2012. Ela respondeu rapidamente. Está vazia esta noite. E eu tenho a chave mestra. Ninguém saberá que o senhor está lá. Gustavo olhou para a mulher à sua frente. Em 40 anos de carreira empresarial, ele havia aprendido a confiar em seus instintos sobre pessoas. E algo naquela mulher, em seus olhos aterrorizados, em sua voz desesperada, na forma como ela parecia conhecê-lo melhor do que deveria, o fazia acreditar que ela estava dizendo a verdade. Está bem, ele disse finalmente. Mas amanhã de manhã, você vai me dar explicações sobre como sabe de tudo isso. Ana assentiu rapidamente, ainda tremendo. Sim, senhor. Amanhã eu explico tudo. Ela o guiou pelo corredor até a suíte 2012, suas mãos tremendo tanto que levou 3 tentativas para conseguir destrancar a porta. Gustavo a observava atentamente, notando detalhes que havia ignorado durante todos aqueles anos, a forma como ela se movia, como se conhecesse cada centímetro daquele hotel, a maneira como seus olhos pareciam carregados de uma dor antiga e, principalmente, como ela parecia saber exatamente o que ele precisava ouvir para confiar nela. Obrigado, Gustavo disse quando Ana finalmente conseguiu abrir a porta. Como você se chama? Ana hesitou por um momento. Ana, ela respondeu simplesmente. Meu nome é Ana. Gustavo assentiu e entrou na suíte. Ana fechou a porta atrás dele e se encostou contra ela, as pernas bambas. Havia feito sua escolha. Não havia mais volta. Na manhã seguinte, às 6 horas em ponto, Ana chegou ao 20º andar para sua última tarefa antes do fim do turno. Encontrou Tânia Albuquerque histérica no corredor, gritando com o gerente do hotel sobre o paradeiro de seu marido. A suíte presidencial havia sido encontrada intacta, com uma xícara de chá de camomila frio sobre a mesa de cabeceira, por volta das 8 da manhã, quando os resultados dos exames toxicológicos chegaram. A confirmação foi devastadora. A bebida continha uma dose letal de cianureto de potássio, suficiente para matar um homem em questão de minutos. Gustavo apareceu no lobby às 9 horas, depois de uma noite de sono irregular na suíte 2012, quando soube dos resultados dos exames. Ele sentiu as pernas fraquejarem. A faxineira, Ana, havia literalmente salvado sua vida. Tânia representou bem o papel da esposa desesperada, chorando nos braços do marido, agradecendo a Deus por ele estar vivo. Mas Gustavo notou algo diferente em seus olhos, uma frieza que ele nunca havia percebido antes, ou talvez nunca tivesse prestado atenção suficiente. Naquela tarde, Gustavo tomou uma decisão que mudaria o curso de ambas as suas vidas, cancelou todos os seus compromissos e, acompanhado por 3 seguranças, dirigiu-se para Osasco. Ele precisava de respostas,
e Ana Teixeira ia dá-las. O que ele não imaginava era que as respostas que receberia iriam questionar tudo o que ele acreditava saber sobre sua própria vida. A Rua das Acácias, no bairro de Osasco. Nunca havia visto tanto movimento. Quando o comboio de 3 carros pretos parou em frente ao número 247, as cortinas de todas as casas da vizinhança se abriram discretamente. Crianças pararam de jogar bola na rua, donas de casa largaram as vassouras nas calçadas e até mesmo o seu Joaquim, que vendia pamonha na esquina há 20 anos, fechou sua barraca para observar melhor. Gustavo Silveira desceu do Mercedes blindado preto, seguido por 3 homens de terno que claramente eram seguranças particulares. Na periferia de São Paulo, a presença de carros daquele valor só significava 2 coisas. Ou alguém estava em sérios problemas, ou alguém havia ganhado na loteria. A vizinhança toda sabia que Ana Teixeira não jogava na loteria. Ana observou pela cortina da sala a chegada dos carros. Suas mãos tremiam enquanto segurava a xícara de café, que havia esfriado completamente. Ela sabia que esse momento chegaria, desde a noite anterior. Quando tomou a decisão de salvar Gustavo, ela sabia que teria que enfrentar as consequências. O que não esperava era que ele viesse pessoalmente, com toda essa pompa, acordando o bairro inteiro. A casa de Ana era pequena, mas arrumada. 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. As paredes eram pintadas de branco. Com alguns quadros simples que ela havia comprado na Feira do Rolo, não havia luxos, mas havia dignidade. Era o tipo de casa que uma faxineira poderia pagar com seu salário honesto. E Ana havia se esmerado para que tudo parecesse exatamente isso. Gustavo bateu a porta com 3 pancadas firmes. Ana respirou fundo, alisou o vestido simples que usava e abriu a porta. Ver Gustavo Silveira parado na soleira de sua casa, com aquele terno impecável contrastando com a simplicidade do ambiente, foi como ver 2 mundos colidirem. "Posso entrar?", perguntou Gustavo, sua voz controlada, mas carregada de uma tensão que Ana conhecia bem. "Claro", ela respondeu, afastando-se para deixá-lo passar. "Os senhores também", acrescentou, olhando para os seguranças. "Eles ficam do lado de fora", Gustavo disse secamente. "Esta conversa é particular." Ana fechou a porta e ofereceu o sofá para Gustavo, mas ele preferiu ficar de pé. Ela podia ver que ele estava estudando cada detalhe da casa. As fotos na estante, os livros na mesinha de centro, a decoração simples mas cuidadosa, procurando pistas sobre quem ela realmente era. "Você salvou minha vida ontem à noite", Gustavo começou, indo direto ao ponto. "Preciso entender como você sabia sobre o veneno no chá." Ana se sentou na poltrona de frente para ele, as mãos entrelaçadas no colo. "É uma história complicada, Sr. Silveira." "Tenho tempo", ele respondeu, cruzando os braços. "E tenho direito às respostas." Ana olhou pela janela, do lado de fora. Podia ver os vizinhos fingindo que estavam ocupados com seus afazeres, mas todos claramente interessados no que estava acontecendo. Dona Maria estava regando as plantas pela 3ª vez na última hora. Seu Antônio havia encontrado uma razão para consertar o portão que funcionava perfeitamente bem. "O que eu vou lhe contar?", Ana disse lentamente. "Vai mudar tudo o que o senhor pensa que sabe sobre sua vida nos últimos anos." Gustavo se aproximou, puxando uma cadeira da mesa de jantar e sentando-se de frente para ela. "Estou ouvindo. Caio Albuquerque não morreu naquele acidente de carro há 2 anos, Ana disse, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. "Ele está vivo, escondido, e durante 5 anos, ele me chantageou para espionar o senhor." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gustavo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Caio havia sido seu sócio, seu amigo, quase um irmão. Quando morreu no acidente, Gustavo havia chorado no funeral, havia consolado a viúva Tânia, havia até mesmo ajudado financeiramente a família. "Isso é impossível", Gustavo murmurou. "Eu vi o corpo, estive no funeral. O corpo era de outro homem", Ana explicou, sua voz estéril mas carregada de dor. "Alguém da mesma idade e altura física parecida. Caio planejou sua própria morte para poder agir nas sombras sem levantar suspeitas. E você sabia disso durante todo esse tempo?" Ana assentiu. "Ele me obrigou a trabalhar no hotel, me forçou a vigiar cada movimento seu, cada hábito, cada rotina. Eu tinha que relatar tudo para ele.
Que horas o senhor chegava, que horas saía, o que comia, o que bebia, com quem se encontrava. Gustavo se levantou bruscamente, começando a andar pela pequena sala. Por que você faria isso por dinheiro? Não pelo dinheiro, Ana respondeu, as lágrimas começando a formar em seus olhos. Ele tem minha filha. A palavra filha fez Gustavo parar de andar. Ele se virou para encará-la, e Ana viu uma mudança em sua expressão. Havia reconhecimento ali, e medo. Sua filha? Ele perguntou. A voz quase inaudível. Isabela, Ana sussurrou. Minha filha Isabela, ela está viva, Sr. Silveira. Viva, mas prisioneira de Caio há 5 anos. O nome atingiu Gustavo como um raio. Isabela Silveira, sua filha querida, que havia desaparecido aos 15 anos durante uma viagem escolar para o interior de São Paulo. 5 anos de buscas infrutíferas, 5 anos de investigações que não levaram a lugar nenhum, 5 anos acreditando que ela poderia estar morta. Como você, Gustavo teve que se apoiar na parede para não cair. Como você sabe sobre minha filha? Ana se levantou e foi até a estante, pegando uma foto emoldurada. Era uma foto antiga, desbotada, de uma menina sorridente de cerca de 10 anos, com cabelos castanhos longos e olhos brilhantes. Porque essa é minha Isabela também, Ana disse. Entregando a foto para Gustavo, Gustavo segurou a foto com mãos trêmulas. Era sua filha, não havia dúvida. Mas como aquela mulher? Uma faxineira. Poderia ter uma foto de Isabela criança. E mais importante, como ela poderia falar de Isabela como sendo sua filha também? Eu não entendo, ele murmurou. Ana voltou para a poltrona e respirou fundo. Era hora de revelar a verdade que havia guardado por tanto tempo. Caio sequestrou Isabela quando ela completou 15 anos porque ela estava fazendo muitas perguntas. Ana explicou. Perguntas sobre como sua mãe realmente morreu. Perguntas sobre o incêndio na casa de campo. Isabela era muito esperta, Sr. Silveira. Ela suspeitava que havia algo errado com aquela história. Minha primeira esposa morreu há 15 anos, Gustavo disse, confuso. No incêndio da nossa casa de campo. O que isso tem a ver com... Ela suspeitava porque sabia que sua mãe não estava realmente morta. Ana o interrompeu suavemente. O mundo de Gustavo começou a girar. As peças de um quebra-cabeças que ele nem sabia que existia começaram a se formar em sua mente, criando uma imagem que ele não queria aceitar. O que você está dizendo? Ele perguntou. Embora no fundo já soubesse a resposta, Ana se levantou e caminhou até ele. Parou a poucos centímetros de distância, olhando diretamente em seus olhos. Os mesmos olhos que ela havia amado por tantos anos. Os mesmos olhos que ela observava de longe há 5 anos, fingindo ser uma estranha. Estou dizendo que Isabela sabia que eu não morri naquele incêndio, Gustavo. Ela disse, usando seu nome pela primeira vez em 15 anos. Ela sabia porque uma mãe sempre reconhece os olhos de sua filha, assim como uma filha sempre reconhece os olhos de sua mãe. A foto caiu das mãos de Gustavo e se estilhaçou no chão da sala, os cacos de vidro se espalhando pelos pés de ambos, mas nenhum dos dois se moveu para recolhê-los. Eles simplesmente se olharam. 15 anos de separação, dor e mentira se desfazendo entre eles como névoa matinal. Ana, Gustavo sussurrou, finalmente reconhecendo nos olhos da faxineira, os olhos da mulher que havia amado e perdido. Ana, é realmente você. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Gustavo olhou para Ana como se estivesse vendo um fantasma. E, de certa forma, estava. A mulher que ele havia enlutado por 15 anos, pela qual havia chorado lágrimas amargas, pela qual havia guardado luto rigoroso por quase uma década. Estava ali, viva, a poucos centímetros de distância. Não pode ser, ele murmurou, balançando a cabeça. Você morreu. Eu vi o corpo. Eu enterrei você. Ana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eram 15 anos de dor, 15 anos de saudade, 15 anos vivendo como uma sombra da pessoa que um dia havia sido. O corpo que você enterrou não era meu, Gustavo. Ela disse suavemente. Era de uma mulher que morreu no hospital naquela mesma noite. Uma indigente, sem família, sem ninguém para chorar por ela. Caio conseguiu trocar os corpos. Gustavo se deixou cair na cadeira, as pernas não conseguindo mais sustentá-lo. Por quê? Por que você faria isso? Por que me deixaria acreditar que você estava morta?
Ana limpou as lágrimas e se sentou na beira da mesa de centro, mais próxima dele. Era hora de contar toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. Você se lembra de como Caio e Tânia se conheceram? Ela perguntou. Gustavo fez um esforço para pensar. No escritório, ela era secretária de um dos nossos clientes. Eles já eram amantes muito antes disso, Ana revelou. Há mais de 20 anos, Tânia foi colocada naquela empresa especificamente para se aproximar de você. Tudo foi planejado desde o início. A mente de Gustavo começou a processar as informações. Caio havia sido seu melhor amigo desde a faculdade, seu sócio nos negócios, padrinho de casamento. E Tânia, ela apareceu em sua vida 3 anos após a morte de Ana, quando ele finalmente começou a considerar a possibilidade de amar novamente, 15 anos atrás. Ana continuou. Eu descobri por acaso uma conversa entre eles. Tânia estava grávida, mas não de você, era de Caio. Eles planejavam se livrar de você para ficar com todo o Império Silveira. Mas ela perdeu o bebê, Gustavo lembrou. Não perdeu, ela abortou, porque descobriu que seria mais lucrativo matar você depois de se casar contigo do que ter um filho que poderia complicar a herança. Gustavo sentiu uma onda de náusea. Como havia sido tão cego, como não havia percebido que sua vida era uma elaborada armadilha, na noite anterior ao incêndio, Ana continuou. Caio me procurou. Ele sabia que eu havia descoberto o plano. Me disse que se eu contasse alguma coisa para você, ele mataria nossa Isabela. Ela tinha apenas 5 anos. Gustavo, 5 anos. A voz de Ana se quebrou. Mesmo depois de 15 anos, a lembrança daquela noite ainda a destroçava. Ele me deu uma escolha, ou eu desaparecia para sempre, deixando vocês dois acreditarem que eu havia morrido. Ou ele mataria a Isabela na frente dos seus olhos, e depois mataria você também. Gustavo levantou os olhos para encontrar os dela. Então você escolheu nos salvar desaparecendo. Eu escolhi vocês, Ana sussurrou. Sempre vocês. Gustavo se levantou e começou a andar pela sala novamente, tentando processar 15 anos de mentiras desmoronando em sua mente. O incêndio. Ele começou. Caio incendiou a casa de campo naquela noite. Eu estava lá dentro quando as chamas começaram. Consegui escapar pelos fundos, pela porta da despensa que dava para o jardim, mas deixei que todos acreditassem que eu havia morrido. E depois eu desapareci, mudei meu nome, meu visual, fiz uma pequena cirurgia plástica para alterar meu nariz e queixo. Não o suficiente para ficar irreconhecível, mas o bastante para que ninguém me reconhecesse casualmente. Durante 10 anos, vivi em Minas Gerais, trabalhando como doméstica, sempre me escondendo, sempre com medo. Ana se levantou e foi até a janela, observando os vizinhos que ainda fingiam estar ocupados com outras coisas. Isabela cresceu acreditando que sua mãe havia morrido. Você se casou novamente, exatamente como Caio queria durante 10 anos. Pensei que vocês estavam seguros, que meu sacrifício havia valido a pena. Mas então algo mudou, Gustavo disse, começando a entender. Sim, quando Isabela fez 15 anos, ela começou a fazer perguntas. Perguntas sobre mim, sobre como eu morri, sobre detalhes do incêndio que não faziam sentido. Ela era muito esperta, Gustavo, igual a você. Ana se virou para encará-lo, e Gustavo viu o orgulho maternal brilhando em seus olhos através das lágrimas. Ela começou a investigar por conta própria. Encontrou inconsistências no relatório do corpo de bombeiros. Descobriu que o corpo nunca foi identificado através de DNA. Começou a suspeitar que eu não havia morrido naquele incêndio. E Caio descobriu, Gustavo concluiu. Durante a viagem escolar para Campos do Jordão, Caio havia colocado pessoas para vigiar Isabela. E soube que ela estava fazendo perguntas perigosas. Na última noite da viagem, ele a sequestrou. Gustavo fechou os olhos, lembrando-se do desespero daqueles dias. A polícia, os investigadores particulares, as buscas inúteis. Isabela havia simplesmente desaparecido sem deixar rastros. 2 dias depois do sequestro. Ana continuou. Caio me encontrou em Belo Horizonte. Disse que tinha a Isabela, que ela estava viva, mas que se eu não fizesse exatamente o que ele mandasse, ele a mataria. O que ele queria. Que eu voltasse para São Paulo, que arranjasse um emprego no Hotel Imperial Palace,
que me tornasse invisível novamente. Mas desta vez, como espiã, ele queria informações detalhadas sobre sua rotina, seus hábitos, seus pontos fracos. Ana voltou para a poltrona e se sentou pesadamente. Durante 5 anos, fui forçada a relatar cada movimento seu. Que horas você chegava, que horas saía, o que comia, o que bebia, quando viajava, quando ficava no hotel, tudo, para que ele pudesse planejar minha morte. Gustavo disse amargamente. Eles estavam esperando o momento perfeito. Tânia precisava se estabelecer completamente como sua esposa, garantir que seria a herdeira única. Caio precisava que sua própria morte fosse inquestionável. E eles precisavam de um método que não levantasse suspeitas. Gustavo pensou na xícara de chá envenenado que havia sido deixada em sua suíte na noite anterior. Ontem à noite era para ser o momento perfeito, ele disse. Sim, você voltando de viagem, cansado, tomando seu chá de sempre antes de dormir. Tânia representando a esposa perfeita, consolando-se nos braços do melhor amigo do marido que supostamente havia morrido anos antes. Mas você me salvou. Ana olhou diretamente nos olhos dele. Eu não podia deixar você morrer, Gustavo. Não depois de ter sacrificado 15 anos da minha vida para te manter vivo. E Isabela? A pergunta pairou no ar como uma sentença. Ana fechou os olhos e quando os abriu novamente, Gustavo viu uma determinação férrea que ele reconhecia da mulher por quem havia se apaixonado 25 anos antes. Isabela está viva, ela disse firmemente. E agora que você sabe a verdade, vamos trazê-la de volta. Do lado de fora da casa, o movimento na Rua das Acácias havia diminuído. Mas Gustavo sabia que as cortinas ainda estavam sendo movidas discretamente. A vizinhança inteira teria o que conversar pelos próximos meses. Mas naquele momento, tudo o que importava estava dentro daquela pequena sala. 2 pessoas que se amaram profundamente, que foram separadas por 1 década e meia de mentiras e chantagem, finalmente reunidas pela verdade, e uma filha que precisava ser resgatada. Ana se levantou e foi até a cozinha, voltando com 2 copos d'água. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente enquanto entregava um a Gustavo. Ele bebeu em silêncio, os olhos fixos nela, ainda processando a magnitude do que havia descoberto. Conte-me sobre Isabela, Gustavo disse, sua voz rouca de emoção. Conte-me tudo sobre esses 5 anos. Ana se sentou novamente, respirando fundo antes de começar a narrativa mais dolorosa de sua vida. Caio me trouxe de volta para São Paulo há exatamente 5 anos e 2 semanas. Ela começou. No primeiro dia, ele me levou para ver Isabela. Gustavo se inclinou para a frente, cada palavra sendo absorvida com intensidade. Ela estava numa fazenda no interior de Minas Gerais, perto de Poços de Caldas, uma propriedade isolada, sem vizinhos próximos, cercada por montanhas, o lugar perfeito para manter alguém escondido. Como ela estava? Gustavo perguntou. Mal conseguindo falar. Fisicamente, bem cuidada. Caio não é burro. Ele sabia que se alguma coisa acontecesse com Isabela, ele perderia toda a influência sobre mim. Ela tinha um quarto confortável, comida boa, até mesmo livros e um computador sem acesso à internet. Ana parou por um momento, lutando contra as lágrimas. Mas psicologicamente, Gustavo, nossa filha passou de uma adolescente alegre para uma jovem séria, calculista. 5 anos de cativeiro mudaram ela. Quando a vi pela primeira vez, ela me olhou e disse: Eu sabia que você voltaria, mãe, e eu sabia que você não havia morrido naquele incêndio. Ela sabia. Gustavo ficou surpreso. Isabela sempre foi extraordinariamente inteligente. Aos 15 anos, ela já havia percebido inconsistências na história da minha morte. O corpo nunca identificado por DNA, apenas por objetos pessoais. O fato de eu nunca ter sido fotografada dentro da casa naquele dia, pequenos detalhes que uma criança não notaria, mas que uma adolescente esperta questionaria. Ana se levantou e começou a andar pela sala, revivendo aqueles momentos dolorosos. Caio me explicou as regras naquele primeiro dia. Eu trabalharia no Hotel Imperial Palace, no turno da noite, quando você costuma ficar até mais tarde ou quando volta de viagens. Eu relataria tudo sobre sua rotina, e digo tudo mesmo: que horas você chegava, com quem falava, que humor demonstrava, o que comia, o que bebia, se parecia preocupado, se recebia telefonemas pessoais.
E se você não cooperasse? Isabela morreria, simples assim. Caio me mostrou uma arma naquele dia e disse que se eu tentasse contactar você, a polícia ou qualquer pessoa, ele atiraria na nossa filha e jogaria o corpo num lugar onde nunca seria encontrado. Gustavo cerrou os punhos. A frieza com que Caio havia planejado tudo era assombrosa. Mas não era só isso. Ana continuou. Eu tinha que me reportar a ele 2 vezes por semana, às quartas-feiras e aos domingos. Sempre às 8 da noite, eu ligava para um número específico e relatava tudo o que havia observado. Se eu perdesse uma ligação, se chegasse atrasada, se ele suspeitasse que eu estava escondendo alguma informação, Isabela pagaria o preço. Exato. E para ter certeza de que eu entenderia que ele não estava blefando, Caio me levou para ver nossa filha a cada 3 meses nos primeiros 2 anos. Depois, passou para cada 6 meses. No último ano, apenas 2 vezes. Ana parou de andar e se virou para Gustavo. Cada visita era mais dolorosa que a anterior. Ver Isabela crescer em cativeiro. Ver a esperança em seus olhos diminuir com o passar dos meses. Ver como ela se tornou mais silenciosa, mais introspectiva. Ela nunca me culpou diretamente, mas eu sabia que ela entendia o dilema em que eu estava. Que dilema? Salvar você significava possivelmente condenar ela. Salvar ela significava definitivamente condenar você. Era uma escolha impossível. Gustavo, todos os dias, durante 5 anos, eu acordava sabendo que estava traindo alguém que eu amava. Gustavo se levantou e caminhou até Ana, parando a poucos centímetros dela. Você não estava traindo ninguém, ele disse firmemente. Você estava sendo chantageada, estava sendo forçada a fazer escolhas que nenhuma mãe deveria ter que fazer. Mas as informações que eu passei para Caio, Ana balançou a cabeça. Gustavo, foi por minha causa que eles souberam sobre seu hábito do chá de camomila. Foi por minha causa que eles conheciam sua rotina tão bem. Se você tivesse morrido ontem à noite, teria sido por minha culpa. Não, Gustavo disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Se eu tivesse morrido ontem à noite, teria sido por culpa de Caio e Tânia. Você salvou minha vida, Ana. Você quebrou 5 anos de silêncio para me salvar. Ana fechou os olhos, sentindo o toque familiar das mãos de Gustavo em seu rosto pela primeira vez em 15 anos. Durante esses 5 anos trabalhando no hotel, ela continuou. Eu te observava de longe, via como você havia mudado, como parecia mais sério, mais solitário. Vi quando você se casou com Tânia. Vi como ela representava o papel da esposa perfeita. Você estava lá no meu casamento, trabalhando, servindo bebidas na recepção. Você nem me notou, é claro. Eu era apenas mais uma funcionária invisível. Gustavo sentiu uma pontada de dor ao imaginar Ana trabalhando em seu próprio casamento, observando-o se casar com a mulher que planejava matá-lo. E Isabela sabia de tudo isso. Caio não era burro. Ele contava para Isabela sobre meu trabalho. Dizia que se eu não cooperasse, as 2 morreriam. Nossa filha cresceu sabendo que sua liberdade dependia do meu silêncio. Ana se afastou de Gustavo e voltou para a janela. Mas nos últimos meses, algo mudou. Nas minhas 2 últimas visitas, percebi que Isabela estava diferente, mais atenta, fazendo perguntas específicas sobre detalhes da fazenda, sobre os horários dos homens que a vigiavam. Era como se ela estivesse planejando alguma coisa. Que tipo de coisa? Na minha última visita, há 2 meses, ela me disse: Mãe, eu sei que você está fazendo o que pode para me proteger, mas chega um momento em que precisamos parar de ser vítimas e começar a lutar de volta. Gustavo sentiu uma onda de orgulho paternal. Ela está planejando uma fuga. Ou algo mais. Isabela sempre foi estratégica. Mesmo criança, se ela está planejando alguma coisa há meses, não é algo simples como uma tentativa de fuga. É algo maior. Ana se virou para olhar Gustavo novamente. Na conversa que ouvi ontem à noite entre Tânia e Caio, eles mencionaram que tudo estava pronto para ser finalizado. Não era só sobre seu assassinato. Gustavo, era sobre algo maior. Todo o plano deles estava chegando ao fim. O que significa que... Significa que eles não precisam mais de Isabela como refém. E quando você não precisa mais de um refém, a frase ficou suspensa no ar. Mas ambos entenderam a implicação. Se o plano de Caio e Tânia havia chegado ao fim,
Isabela se tornara uma testemunha inconveniente, uma testemunha que precisava ser eliminada. Temos que chegar até ela, Gustavo disse, a urgência clara em sua voz. Temos que chegar até ela agora. Ana assentiu. Eu sei onde ela está, conheço a fazenda, conheço a rotina dos guardas, mas Gustavo, o quê? Depois do que aconteceu ontem à noite, depois do chá envenenado não ter funcionado, Caio vai saber que alguém o traiu. Ele vai saber que fui eu. E se ele descobrir antes que cheguemos até Isabela? Ana não precisou terminar a frase. Ambos sabiam que estavam correndo contra o tempo e que a vida de Isabela dependia de chegarem até ela, antes que Caio descobrisse que seu plano de 15 anos havia sido desmascarado. O sol já se punha quando o comboio de 3 carros deixou São Paulo pela rodovia. Fernão Dias em direção ao interior de Minas Gerais. Gustavo havia mobilizado sua equipe de segurança mais experiente. Homens que haviam trabalhado na polícia militar e que conheciam operações de resgate. Ana ia no carro da frente, orientando o caminho e explicando cada detalhe da fazenda onde Isabela estava prisioneira há 5 anos. A propriedade tem cerca de 50 hectares, Ana explicava, enquanto observava a paisagem mudar de urbana para rural. É cercada por morros altos, com apenas uma estrada de acesso principal. Caio escolheu o lugar perfeito, isolado, mas não suspeito, para quem passa pela estrada. Parece apenas uma fazenda comum de gado. Marcos, o chefe de segurança de Gustavo, dirigia enquanto ouvia atentamente. Quantos homens fazem a segurança? Normalmente 4, 2 durante o dia, 2 à noite. Eles se revezam em turnos de 12 horas, mas... Ana hesitou. Isso era há 2 meses na minha última visita. Depois do que aconteceu ontem à noite, Caio pode ter aumentado a segurança. Gustavo, sentado ao lado de Ana no banco traseiro, estudava o mapa da região que Marcos havia imprimido. Qual a melhor forma de aproximação? Há uma trilha antiga que os antigos proprietários usavam para levar o gado para o pasto alto. Começa a cerca de 2 quilômetros antes da entrada principal e contorna o morro pela parte de trás da propriedade. É íngreme e difícil, mas nos deixaria a apenas 300 metros da casa principal sem sermos vistos. E Isabela, onde exatamente ela fica? Ana fechou os olhos, revivendo cada detalhe das visitas forçadas. No 2º andar da casa principal, o quarto dela fica no fundo, com vista para os morros. A janela tem grades, mas... Ela parou, uma expressão de esperança cruzando seu rosto. Na minha última visita, notei que uma das grades estava ligeiramente solta na base. Achei que fosse descuido da manutenção, mas agora penso que pode ter sido intencional. Isabela estava preparando uma rota de fuga, Gustavo concluiu. Nossa filha sempre foi esperta. 5 anos são tempo suficiente para planejar qualquer coisa. O comboio parou em um posto de gasolina em Extrema para reabastecer e revisar o plano. Era quase 8 da noite. E Ana sabia que em 2 horas seria sua ligação programada para Caio. Se ela não ligasse, ou se Caio suspeitasse de alguma coisa, Isabela estaria em perigo ainda maior. Temos que chegar lá antes das 10, Ana disse, a ansiedade clara em sua voz. Se eu não fizer a ligação de controle, Caio vai saber que algo está errado. Marcos terminou de verificar os equipamentos. Chegamos lá às 9h30. É tempo suficiente para posicionamento e reconhecimento. E se for uma armadilha? Perguntou Roberto, um dos seguranças. Se esse Caio já souber que fomos descobertos, então é ainda mais importante que cheguemos rápido. Gustavo respondeu firmemente. Se é uma armadilha, minha filha está no centro dela. A estrada para a fazenda se tornava cada vez mais estreita e empoeirada. Ana reconhecia cada curva, cada marco. Nos últimos 5 anos, havia feito aquele percurso 12 vezes. Sempre com o coração apertado, sempre sabendo que estava indo ver sua filha em cativeiro. A entrada principal é logo após aquela cerca de madeira, Ana indicou. Mas vamos continuar até a trilha. O local onde começava a trilha antiga era quase imperceptível. Apenas um buraco na vegetação entre 2 árvores grandes. Os carros foram estacionados em uma clareira escondida, e a equipe se preparou para a caminhada. Ana havia trocado o vestido simples por roupas escuras que Gustavo trouxera, botas de caminhada, calça jeans, blusa de manga longa,
Parecia estranho vê-la vestida daquela forma depois de 5 anos, sempre a observando de uniforme de faxineira. Você tem certeza de que consegue fazer essa caminhada? Marcos perguntou. Preocupado com Ana. Eu faria essa caminhada descalça se fosse necessário para chegar até minha filha. Ela respondeu sem hesitação. A trilha era mais difícil do que Ana lembrava. Íngreme, cheia de pedras soltas e galhos baixos. Mas a lua estava quase cheia, fornecendo luz suficiente para que pudessem andar sem lanternas. O importante era não serem detectados. Após 40 minutos de caminhada tensa, chegaram ao ponto de observação que Ana havia indicado. Dali, podiam ver a fazenda no vale abaixo. A casa principal era uma construção de 2 andares, típica do interior, com varandas largas e telhado de telha colonial. Algumas luzes estavam acesas no térreo, e Ana podia ver a luz fraca no quarto de Isabela no 2º andar. Lá, ela sussurrou, apontando para a janela do fundo. Aquele é o quarto dela. Gustavo pegou os binóculos e focalizou na janela. Por um momento, viu uma sombra se movendo atrás da cortina. Sua filha, depois de 5 anos, estava-se a apenas 300 metros de sua filha. Movimento no térreo, Marcos relatou baixinho. 2 homens na varanda da frente parecem estar jogando cartas. É a rotina normal, Ana confirmou. Eles sempre fazem isso durante o turno da noite. Acham que não há perigo porque o local é muito isolado. Outros 2 homens devem estar na cozinha ou na sala. Eles costumam assistir televisão ou dormir quando não estão de plantão direto. Gustavo verificou o relógio. 9h45. Em 15 minutos. Ana deveria ligar para Caio. Precisamos nos mover agora, ele disse. O plano era simples, mas arriscado. Marcos e 2 homens desceriam pela frente para distrair os guardas. Enquanto Gustavo, Ana e Roberto contornariam a casa pela lateral direita para chegar até a janela de Isabela, se ela realmente havia preparado uma rota de fuga, seria mais fácil tirá-la de lá sem enfrentar todos os guardas de uma vez. E se ela não estiver no quarto? Roberto perguntou. Ela está, Ana disse com certeza. Às 10 da noite, Isabela sempre está no quarto. É parte da rotina que Caio impôs. A descida até a casa foi mais rápida que a subida pela trilha. Gustavo sentia o coração disparado. Não pelo esforço físico, mas pela proximidade de finalmente reencontrar Isabela. 5 anos. 5 longos anos acreditando que ela poderia estar morta. Quando chegaram aos fundos da casa, Ana apontou para a janela do 2º andar. Ali, Gustavo olhou para cima e viu as grades que Ana havia mencionado. Realmente, uma delas parecia estar solta na base. Roberto, que tinha experiência em escalada, estudou a parede. Posso subir, ele sussurrou. Há apoios suficientes nos tijolos e no cano de descida? Não, Gustavo disse. Eu subo. Se ela me vir primeiro, ficará menos assustada. Gustavo, você não tem experiência em... É minha filha. Ele interrompeu Ana firmemente. Eu subo. Ana segurou o braço dele. Quando você a vir, ela mudou muito em 5 anos. Não é mais a adolescente que você lembra. Esses anos de cativeiro a transformaram. Gustavo assentiu e começou a escalar a parede. Era mais difícil do que imaginara, mas a adrenalina e a determinação o impulsionavam. Quando chegou à altura da janela, bateu levemente no vidro. A cortina se abriu e Gustavo viu o rosto de sua filha pela primeira vez em 5 anos. Isabela havia se tornado uma jovem mulher, com os mesmos olhos expressivos que ele lembrava, mas com uma maturidade precoce que cortou seu coração. Ela o reconheceu imediatamente. Papai, ela sussurrou através do vidro, as lágrimas correndo pelo rosto. Isabela, minha filha, ele respondeu, também chorando. Eu vim te buscar. Ela apontou para a grade solta e sussurrou. Eu estava esperando por você. Mas quando Gustavo tentou afrouxar a grade, ouviu o som de um carro chegando pela estrada principal. E então, uma voz familiar ecoou pela propriedade. Ana, eu sei que você está aí. E agora, depois de 5 anos, finalmente vamos terminar o que começamos. Era Caio. E ele não estava sozinho. A voz de Caio ecoando pela propriedade fez o sangue de Ana gelar. Do alto da parede, Gustavo olhou para baixo e viu o pânico no rosto da mulher que amava. Caio havia chegado, e pelo tom de voz, não estava sozinho.
Isabela, Gustavo sussurrou através da janela. Precisamos sair daqui agora. Mas sua filha balançou a cabeça, com uma expressão determinada que ele não esperava. Não, papai. É hora de acabar com isso. O que você quer dizer? Isabela abriu a gaveta da mesa ao lado da cama e retirou um pequeno gravador digital. Durante 5 anos, eu documentei tudo. Cada conversa que ouvi, cada visita que mamãe fez, cada detalhe do plano deles. Tenho evidências suficientes para colocar Caio e Tânia na cadeia pelo resto da vida. Gustavo ficou surpreso. Sua filha havia transformado seu cativeiro em uma operação de inteligência. Mas como você conseguiu isso sem que eles percebessem? Eles me subestimaram. Isabela explicou rapidamente. Acharam que uma adolescente sequestrada seria apenas uma vítima passiva. Não imaginaram que eu usaria esses 5 anos para colher evidências contra eles. Do lado de fora, a voz de Caio soou novamente, mais próxima. Ana, você tem 2 minutos para aparecer, ou começamos a quebrar dedos da sua filha querida. Ana olhou para Gustavo, que ainda estava agarrado à parede. Ele não está blefando. Eu preciso aparecer. Não, Gustavo disse firmemente. Não vamos nos entregar agora. Papai, Isabela o interrompeu. Eu tenho um plano, mas precisamos confiar um no outro. Rapidamente. Ela explicou o que havia preparado durante meses. A grade solta não era apenas uma rota de fuga. Era parte de uma armadilha que ela vinha montando, no quarto ao lado. Ela havia escondido equipamentos que conseguira ao longo dos anos. Um transmissor de rádio improvisado, câmeras pequenas que havia retirado de aparelhos eletrônicos quebrados e, principalmente, cópias de todas as evidências que coletara. Se algo acontecer comigo, ela disse, entregando um pendrive para Gustavo. Isso aqui tem tudo, conversas gravadas, fotografias, documentos que provam que Caio fingiu a própria morte e que Tânia é uma assassina em série. Tânia é assassina em série, Gustavo perguntou, chocado. Ela não é só uma viúva negra oportunista, papai. Nos últimos 5 anos, ela matou outros 3 homens ricos, sempre o mesmo método. Veneno, simulando ataques cardíacos. Eu tenho os nomes, as datas, os métodos, tudo. Ana, que havia ouvido a conversa de baixo, sentiu uma mistura de orgulho e terror. Sua filha havia se tornado mais forte e mais esperta do que jamais imaginara. Mas também havia vivido 5 anos em contato direto com a maldade de Caio. Ana! A voz de Caio estava perdendo a paciência. 1 minuto. Qual é o plano? Gustavo perguntou rapidamente para Isabela. Eu vou fingir que estou tentando fugir pela janela, quando eles subirem para me parar. Vocês entram pela porta principal. Marcos e a equipe dele criam confusão lá fora, forçando Caio a dividir sua atenção. E quando todos estiverem reunidos, Isabela mostrou um segundo gravador, maior que o primeiro. Eu os faço confessar tudo, na frente de testemunhas, com evidências gravadas que serão inquestionáveis em tribunal. Era um plano arriscado, mas Gustavo percebeu que sua filha havia pensado em cada detalhe. 5 anos de cativeiro a haviam transformado de vítima em estrategista. E se Caio não confessar? Ana perguntou. Ele vai confessar. Isabela disse com uma certeza que impressionou ambos os pais. O ego dele não vai permitir que ele morra sem se gabar de como foi esperto durante todos esses anos. A voz de Caio ecoou uma última vez. Tempo esgotado, Ana. Gustavo desceu rapidamente da parede. Vamos fazer isso, ele disse, mas segurou o rosto de Ana entre as mãos. Se algo der errado, nada vai dar errado. Ela interrompeu. Nossa filha sobreviveu há 5 anos preparando este momento. Agora é hora de confiar nela. O plano foi colocado em ação com precisão militar. Ana se dirigiu para a entrada principal da fazenda. As mãos erguidas em rendição, Gustavo e Roberto contornaram a casa para entrar pelos fundos quando Caio e seus homens subissem para impedir a fuga de Isabela. Marcos e sua equipe se posicionaram na linha de árvores, prontos para criar a distração necessária. Quando Ana apareceu na varanda da frente, Caio a estava esperando. Aos 48 anos, ele ainda mantinha a aparência que sempre havia cultivado. Elegante, controlado, perigoso. Ao lado dele estavam 4 homens armados. E para surpresa de Ana, Tânia também estava lá. 5 anos sendo uma espiã obediente. Caio disse com um sorriso cruel. E você estraga tudo numa noite de sentimentalismo.
Onde está minha filha? Ana perguntou, tentando manter a voz firme. Sua filha está onde sempre esteve, sendo útil para os meus propósitos. Tânia respondeu. Assim como você deveria ter continuado sendo. Naquele momento, um barulho vindo do segundo andar chamou a atenção de todos. Era Isabela, fingindo que estava tentando remover a grade da janela. Merda! Caio praguejou. Ela está tentando fugir. Exatamente como Isabela havia previsto. Caio ordenou que 2 dos seus homens subissem para impedir a fuga. Era o momento que Gustavo estava esperando. Ele e Roberto entraram pela porta dos fundos no exato momento em que os homens de Caio subiam as escadas. O som de vidro quebrado vindo de fora indicava que Marcos havia iniciado sua distração. O que está acontecendo? Tânia gritou, claramente nervosa. Vocês foram descobertos, Ana disse, um sorriso começando a se formar em seus lábios. 15 anos de planejamento e vocês foram descobertos por uma faxineira e uma garota de 20 anos. Caio sacou uma arma e apontou para Ana. Não importa. Hoje todos vocês morrem, Gustavo, Isabela, você, todos. Gustavo está morto, Tânia disse confusa. Você disse que o veneno... O veneno não funcionou porque nossa querida Ana aqui o avisou. Caio explicou com raiva. Mas não se preocupe, querida. Hoje terminaremos o trabalho pessoalmente. Foi então que Gustavo apareceu na sala. Vindo dos fundos da casa. Olá, Caio, ele disse calmamente. Ou devo dizer fantasma. Afinal, você está oficialmente morto há 2 anos. O choque no rosto de Caio foi evidente. Impossível. Nada é impossível quando você tem uma família que se ama de verdade. Gustavo respondeu naquele momento e... Isabela desceu as escadas, carregando o gravador maior. Os 2 homens que Caio havia mandado para impedi-la desceram atrás dela, mas agora estavam sendo seguidos por Roberto e mais 2 seguranças. Surpresa, Caio, Isabela disse, ativando o gravador. Lembra de mim, a garotinha indefesa que você sequestrou há 5 anos? A fazenda inteira estava agora sob controle da equipe de Gustavo. Marcos e seus homens haviam neutralizado os guardas externos e cercado a casa. Caio olhou ao redor, percebendo que estava encurralado. Mas em vez de desespero, seu rosto mostrou algo muito mais perigoso, uma raiva homicida. Se eu não posso ter o Império Silveira, ele disse, apontando a arma alternadamente para Ana, Gustavo e Isabela, então ninguém vai ter. Era o momento que Isabela havia esperado por 5 anos, com o gravador funcionando e testemunhas suficientes. Ela fez a pergunta que havia ensaiado centenas de vezes. Antes de atirar em nós, Caio, não vai me contar como você conseguiu enganar todo mundo por tanto tempo. Como fingiu sua própria morte. Como planejou assassinar meu pai. Quero morrer sabendo como você foi tão esperto. E como ela havia previsto, o ego de Caio não resistiu à oportunidade de se gabar de sua obra-prima diabólica. O sorriso cruel de Caio se alargou ao ouvir a pergunta de Isabela, como ela havia previsto. Seu ego não resistiu à oportunidade de revelar a genialidade de seu plano. Você quer saber como fui esperto? Ele riu, mantendo a arma apontada para a família reunida. 20 anos, Isabela. 20 anos planejando a destruição completa da família Silveira. Isabela manteve o gravador posicionado discretamente. Captando cada palavra, começou muito antes do que vocês imaginam. Caio continuou, claramente desfrutando do momento. Seus avós, Gustavo, o acidente de carro deles há 20 anos não foi acidente. Fui eu quem cortou os freios do Mercedes. Gustavo sentiu o sangue gelar. Seus pais haviam morrido quando ele tinha apenas 30 anos. Num acidente na rodovia dos Bandeirantes, sempre foi catalogado como falha mecânica. Por quê? Gustavo perguntou, a voz rouca de choque. Porque seu pai descobriu que eu estava desviando dinheiro da empresa. Caio respondeu com frieza. Ele ia me denunciar na segunda-feira seguinte. Então, na sexta-feira à noite, garanti que ele nunca chegasse ao fim de semana. Tânia, que até então ouvia em silêncio, complementou. Eu conheci Caio no hospital psiquiátrico onde trabalhava como enfermeira. Ele estava internado para avaliação psicológica após a morte dos seus pais. Fingindo trauma, né, claro. Foi amor à primeira vista. Caio riu. 2 mentes brilhantes.
2 psicopatas funcionais que entendiam que o mundo pertence aos mais inteligentes. Ana olhou para Tânia com horror crescente. Quantos você matou? Antes de Gustavo, 3 maridos, todos ricos, todos solitários, todos mortos por ataques cardíacos convenientemente causados por venenos não detectáveis na época. Tânia falou como se estivesse descrevendo uma receita de bolo. O primeiro foi meu treinamento. Ela continuou. Um viúvo de 60 anos, dono de uma rede de farmácias, ricina extraída de mamona, não detectável nos exames da época. Herdei 2 milhões de reais. Isabela mantinha o gravador funcionando, documentando cada confissão. O segundo foi mais elaborado. Tânia prosseguiu. Um empresário do agronegócio. Usamos aconitina, extraída de uma planta ornamental comum. Simula perfeitamente um infarto. 4 milhões de herança. E o terceiro? Gustavo perguntou, horrorizado. Tetrodotoxina. Caio respondeu orgulhosamente. Extraída de um peixe baiaco que conseguimos através de contatos no Japão? 8 milhões de reais. Foi com esse dinheiro que consegui comprar a identidade falsa para fingir minha morte. Mas por que eu? Gustavo insistiu. Por que não simplesmente me matar também? Porque você era especial, Caio explicou, seus olhos brilhando com malícia. Você tinha a Ana, tinha a Isabela, tinha uma família feliz, e eu queria destruir isso lentamente, pedaço por pedaço. Ana sentiu náusea ao entender a profundidade da crueldade de Caio. Primeiro, eu eliminei Ana da sua vida, fazendo-a fingir sua própria morte. Queria que você sofresse, que enlutasse, que se sentisse culpado por não ter conseguido salvá-la. Depois, Tânia continuou, esperei você se recuperar emocionalmente. 3 anos. Tempo suficiente para você começar a considerar amar novamente. Foi quando eu apareci na sua vida. Vocês planejaram nosso encontro. Cada detalhe. Tânia sorriu friamente. Seus livros favoritos, seus restaurantes preferidos, até mesmo seu perfume preferido. Passei meses estudando tudo sobre você antes do nosso encontro casual na livraria. Isabela, que havia permanecido calada, finalmente falou. E eu? Por que me sequestraram? Porque você estava fazendo perguntas demais. Caio respondeu. Aos 15 anos, já estava investigando a morte da sua mãe. Descobriu inconsistências no relatório dos bombeiros. Encontrou discrepâncias nas fotos do local do incêndio. Você era inteligente demais para ser deixada livre, Tânia acrescentou. Mas também era útil demais para ser morta. Mantê-la como refém garantia a cooperação da Ana. Então vocês me usaram como moeda de troca durante 5 anos. E funcionou perfeitamente. Caio disse com satisfação. Ana foi nossa espiã perfeita. Relatou cada movimento de Gustavo, cada hábito, cada vulnerabilidade. Sem ela, nunca teríamos conseguido planejar o assassinato perfeito. Gustavo olhou para Ana, vendo a dor em seus olhos. Você não teve escolha. Ele disse firmemente. Ela teve escolha. Caio rebateu. Podia ter escolhido salvar você e sacrificar a filha, mas preferiu sacrificar você para salvar Isabela. No final, não salvou ninguém. Mas ela me salvou, Gustavo disse. Ontem à noite, ela quebrou 5 anos de silêncio para me avisar sobre o veneno. Um erro sentimental que custou tudo, Tânia disse com raiva. 15 anos de planejamento destruídos por uma explosão de sentimentalismo maternal. Não foi sentimentalismo, Ana disse, encontrando sua voz. Foi amor, algo que vocês nunca vão entender. Caio apontou a arma diretamente para Ana. Amor é fraqueza, e fraqueza mata. Se amor é fraqueza, uma nova voz disse da entrada da sala. Então, por que vocês passaram 15 anos obcecados por destruir uma família que se ama? Todos se viraram para ver Marcos e 2 policiais entrando na sala, armas em punho. A Polícia Federal está cercando a propriedade. Marcos anunciou. Vocês estão presos. Mas Caio não abaixou a arma. Se eu vou cair... Levo todos comigo. Foi então que Isabela fez algo que ninguém esperava. Ela começou a rir. Você ainda não entendeu, Caio. Ela disse, o riso crescendo em intensidade. Você ainda acha que está controlando a situação? Do que você está falando? Você acha que passamos 5 anos apenas coletando evidências contra vocês? Isabela perguntou.
Sua voz agora carregada de uma confiança que surpreendeu até mesmo seus pais. Ela mostrou um segundo dispositivo que havia escondido na manga. Este transmissor está enviando nossa conversa ao vivo para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para 3 jornais diferentes e para um escritório de advocacia em São Paulo. Tudo o que vocês confessaram nos últimos 10 minutos já está sendo transcrito e distribuído. O rosto de Caio empalideceu. Impossível. 5 anos, Caio. 5 anos para planejar não apenas minha fuga, mas a destruição completa de vocês dois. Você me subestimou porque eu era apenas uma adolescente sequestrada. Mas esqueceu que sou filha do Gustavo Silveira e da Ana Teixeira. Esqueceu que inteligência é genética. Tânia tentou correr para a porta, mas foi interceptada pelos policiais. Caio, percebendo que estava definitivamente encurralado, fez um último movimento desesperado. Ele apontou a arma para Isabela, decidido a levar pelo menos uma vida consigo. Mas antes que pudesse apertar o gatilho, Ana se jogou na frente da filha. O tiro ecoou pela fazenda. Quando a fumaça se dissipou, Caio estava no chão, desarmado. Marcos havia atirado primeiro, atingindo-o no ombro. Ana estava abraçada com Isabela, ambas ilesas. Acabou, Gustavo disse, abraçando as 2 mulheres de sua vida. Finalmente acabou. Mas enquanto Caio era levado para receber atendimento médico antes de ser preso, ele gritou uma última ameaça. Vocês podem ter vencido hoje, mas isso não vai terminar aqui. Há outros como nós. Isabela olhou para ele com pena. Sim, Caio. E estaremos prontos para eles também. A família Silveira estava finalmente reunida. E os 15 anos de terror chegaram ao fim. 6 meses depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo se transformou no palco do julgamento mais acompanhado da década. O caso havia ganhado repercussão nacional, e jornalistas de todo o país se aglomeravam nas escadarias do fórum, ansiosos por cada detalhe do que a mídia havia apelidado de o caso da família fantasma. Ana ajustou o blazer azul marinho que Gustavo havia comprado para ela, uma peça elegante, mas discreta, adequada para uma das principais testemunhas do processo. Depois de tantos anos vestindo uniformes de faxineira, ainda se sentia estranha em roupas caras. Você está pronta? Gustavo perguntou, segurando sua mão enquanto subiam as escadas do tribunal. Mais do que pronta, Ana respondeu. 20 anos esperando por este momento. Isabela caminhava ao lado deles, carregando uma pasta com todas as evidências que havia coletado durante 5 anos de cativeiro, agora com 21 anos e recém-formada em Direito pela Universidade de São Paulo. Havia completado o curso em tempo recorde através de estudos intensivos. Ela seria tanto testemunha quanto assistente da acusação. Lembrem-se, ela disse enquanto entravam no prédio. Caio e Tânia vão tentar desacreditar nossos depoimentos. Vão alegar que inventamos tudo para justificar crimes que nós mesmos cometemos. Mantenham-se fiéis aos fatos. A sala de audiência estava lotada. No banco dos réus, Caio Albuquerque e Tânia Rodrigues. Seu nome verdadeiro. Descoberto durante as investigações. Usavam ternos sóbrios fornecidos por seus advogados. Caio havia se recuperado completamente do ferimento no ombro e mantinha a mesma postura arrogante de sempre. Tânia, por outro lado, parecia abatida. 6 meses na prisão haviam apagado toda a elegância artificial que cultivara por anos. O promotor Marcos Henrique Silva, não o mesmo Marcos da equipe de segurança, mas um homem determinado a fazer justiça, levantou-se para apresentar suas considerações iniciais. Excelentíssimo juiz, senhoras e senhores jurados, ele começou. Vocês estão prestes a conhecer uma das histórias mais perturbadoras de manipulação, chantagem e assassinato múltiplo já documentadas no Brasil. Durante as 2 primeiras semanas do julgamento, o promotor apresentou metodicamente as evidências coletadas por Isabela, gravações de conversas onde Caio descrevia detalhadamente como havia assassinado os pais de Gustavo 20 anos antes, documentos forjados usados para criar sua identidade falsa após fingir a própria morte, registros médicos falsificados dos 3 maridos anteriores de Tânia. O que torna este caso ainda mais chocante, o promotor continuou, é a frieza calculista com que os réus planejaram não apenas múltiplos homicídios, mas também a destruição psicológica completa de uma família inocente.
a defesa tentou argumentar que as evidências haviam sido obtidas ilegalmente, já que Isabela era menor de idade quando começou a gravar as conversas. Mas o juiz rejeitou a alegação, considerando que ela estava em legítima defesa. Documentando crimes que eram cometidos contra ela própria e sua família, Ana foi chamada para depor na terceira semana. Subir ao banco das testemunhas foi um dos momentos mais difíceis de sua vida, não pelo nervosismo, mas pela dor de reviver publicamente 15 anos de sofrimento, senhora Ana. O promotor começou. A senhora pode nos contar como descobriu o plano de assassinato contra seu marido? Com voz firme, Ana relatou a noite fatídica 15 anos antes, quando descobriu a conversa entre Caio e Tânia. Descreveu a chantagem, a ameaça contra Isabela, a decisão impossível de fingir sua própria morte para proteger a família. E durante esses 15 anos, a senhora manteve contato com alguém de sua família anterior? Não, Ana respondeu, as lágrimas correndo silenciosamente. Durante 10 anos, não tive contato algum. Depois, quando comecei a trabalhar no hotel, via Gustavo de longe, mas ele não me reconhecia. Eu havia mudado fisicamente. E 15 anos também mudam uma pessoa. Quando chegou a vez da defesa interrogá-la, o advogado de Caio tentou uma abordagem agressiva. Senhora Ana, não é verdade que a senhora abandonou sua família por interesse próprio e depois inventou toda essa história para justificar seu comportamento? Não, Ana respondeu calmamente. Se fosse interesse próprio, eu teria aceitado a proposta que Caio me fez. Que proposta? Ele me ofereceu 10 milhões de reais para simplesmente desaparecer e não fazer perguntas. Disse que eu poderia começar uma nova vida em outro país, com uma nova identidade. Tudo o que precisava fazer era ignorar o plano de assassinato. A sala ficou em silêncio. Era uma informação que não havia sido revelada antes. E por que a senhora não aceitou? Porque não existe dinheiro no mundo que valha a vida das pessoas que amamos. Gustavo depôs na 4ª semana, relatando os 20 anos de manipulação que havia sofrido sem saber. Sua voz se quebrou quando descreveu os anos de luto por Ana, acreditando que ela havia morrido, e depois a alegria de descobrir que ela estava viva, imediatamente seguida pelo horror de saber por que ela havia desaparecido. Caio era meu melhor amigo, ele disse, olhando diretamente para o réu. Eu confiei nele com minha vida, com minha empresa, com minha família. Ele traiu essa confiança da forma mais covarde possível. Mas o testemunho mais impactante foi o de Isabela. Quando ela subiu ao banco das testemunhas, a sala inteira se calou. A jovem que havia sido sequestrada aos 15 anos e havia passado 5 anos em cativeiro, irradiava uma força que impressionou até mesmo os jornalistas mais experientes. Senhores jurados, ela começou. Durante 5 anos, eu vivi com medo. Medo de que Caio cumprisse suas ameaças contra minha mãe, medo de que meu pai fosse assassinado, medo de que eu morresse sem que ninguém soubesse a verdade. Isabela relatou em detalhes como havia transformado seu cativeiro em uma operação de inteligência, coletando evidências contra seus captores. Mas o que me manteve forte durante todos esses anos, ela continuou, foi saber que o amor da minha família era mais forte que o ódio dos nossos inimigos. Caio e Tânia pensaram que poderiam nos destruir separando-nos, mas só conseguiram nos tornar mais unidos. Durante o contra-interrogatório, o advogado de Tânia tentou questionar a credibilidade de Isabela devido à sua idade quando começou a documentar os crimes. Senhorita Isabela, a senhora não acha estranho que uma adolescente de 15 anos tivesse a sofisticação mental para planejar uma operação de coleta de evidências tão elaborada? Não. Doutor, Isabela respondeu com um sorriso que surpreendeu a todos. O que eu acho estranho é 2 adultos formados acharem que poderiam enganar uma família que se ama de verdade. A resposta arrancou aplausos espontâneos da galeria, que foram rapidamente silenciados pelo juiz. Na 5ª semana, foi a vez de Caio e Tânia se defenderem. Caio manteve sua arrogância até o fim, alegando que tudo havia sido mal interpretado, que ele era vítima de uma conspiração da família Silveira para se livrar de dívidas empresariais. Tânia, por outro lado, desmoronou completamente. No banco das testemunhas, ela confessou todos os crimes, implorando por clemência e alegando que havia sido manipulada por Caio. Eu era uma enfermeira comum, ela chorou. Caio me seduziu,
Me convenceu de que éramos superiores às outras pessoas, de que tínhamos direito a tudo o que quiséssemos. Mas quando o promotor apresentou evidências de que ela havia começado a envenenar pacientes no hospital onde trabalhava anos antes de conhecer Caio, sua versão de vítima perdeu toda a credibilidade. No último dia do julgamento, o promotor fez sua alegação final. Senhores jurados, vocês têm diante de si 2 predadores que dedicaram décadas de suas vidas à destruição de pessoas inocentes. Não peço apenas justiça pelos crimes cometidos. Peço justiça pela família que foi despedaçada, pela mulher que viveu 15 anos como fantasma, pela criança que cresceu em cativeiro, pelo homem que enlutou por uma morte que nunca aconteceu. O júri deliberou por 3 dias. Quando voltaram com o veredito, a tensão na sala era palpável. Quanto ao réu Caio Albuquerque, o presidente do júri anunciou: o consideramos culpado de todos os crimes imputados: múltiplo homicídio, sequestro, extorsão, falsidade ideológica e formação de organização criminosa. Quanto à ré Tânia Rodrigues, a consideramos culpada dos mesmos crimes. O juiz anunciou as sentenças: prisão perpétua para ambos, sem possibilidade de liberdade condicional. Quando as algemas foram colocadas em Caio e Tânia pela última vez, Ana sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. 20 anos de medo, culpa e sofrimento finalmente chegavam ao fim. 1 ano após o julgamento, a Capela São Miguel Arcanjo, em Campos do Jordão, estava decorada com flores brancas e douradas. Era a mesma capela onde Gustavo e Ana haviam se casado pela primeira vez, 25 anos antes, quando eram jovens apaixonados que acreditavam que o amor podia vencer qualquer obstáculo. Hoje, eles descobririam que estavam certos. Ana ajustou o vestido de seda creme que Isabela havia escolhido para ela. Não era um vestido de noiva tradicional. Aos 46 anos, e depois de tudo que havia passado, ela preferiu algo elegante, mais discreto. O importante não eram as aparências, mas o significado daquele momento. Uma família finalmente reunida, cicatrizando as feridas de décadas de separação. Você está linda, mãe, Isabela disse, ajeitando o véu simples nos cabelos castanhos de Ana. Aos 22 anos, Isabela havia se tornado uma jovem mulher impressionante. O trauma dos 5 anos de cativeiro havia deixado cicatrizes, mas também havia forjado uma força interior que inspirava todos ao seu redor. Obrigada, meu amor, Ana respondeu, segurando as mãos da filha. Às vezes ainda não acredito que estamos todas aqui, juntas, livres, do lado de fora da capela. Gustavo ajustava a gravata pela 5ª vez, claramente nervoso. Marcos, seu chefe de segurança que havia se tornado um amigo próximo da família, riu baixinho. Senhor Silveira, é o 2º casamento com a mesma mulher. Tecnicamente, você já sabe que ela vai dizer sim. Não é sobre ela dizer sim, Gustavo respondeu, olhando através da janela da capela para a mulher que havia reencontrado depois de 15 anos de luto. É sobre começarmos de novo. Sobre termos a chance de sermos a família que sempre deveríamos ter sido. O padre Fernando, que havia casado o casal pela primeira vez, agora com cabelos brancos e algumas rugas a mais, sorriu ao ver a família reunida. Ele havia acompanhado toda a tragédia pela imprensa e ficara emocionado quando Gustavo o procurou para renovar os votos. É raro, ele disse para Gustavo antes da cerimônia, ver um amor que sobrevive não apenas à morte aparente, mas a 15 anos de separação forçada. Vocês são a prova viva de que algumas ligações são realmente indestrutíveis. A cerimônia foi pequena, mas significativa. Além da família, estavam presentes apenas os amigos mais próximos. Marcos e sua esposa, o DR, Roberto Mendes, o médico que havia ajudado a confirmar o envenenamento do chá, a Deedra, Maria Santos, a psicóloga que estava ajudando a família no processo de cura, e alguns vizinhos de Ana de Osasco que haviam se tornado parte de sua família escolhida, quando Ana entrou na capela, caminhando sozinha pelo corredor, uma escolha simbólica, representando sua independência reconquistada. Gustavo sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Era a mesma mulher por quem se apaixonara 25 anos antes, mas também era alguém diferente. As marcas dos anos de sofrimento estavam lá, mas também havia uma força nova, uma sabedoria conquistada através da dor e da sobrevivência. Queridos irmãos, o padre Fernando começou.
Estamos aqui hoje para celebrar não apenas a renovação dos votos matrimoniais entre Gustavo e Ana, mas também a vitória do amor sobre o ódio, da verdade sobre a mentira, da família sobre aqueles que tentaram destruí-la. Quando chegou o momento dos votos pessoais, Gustavo falou primeiro. Ana, durante 15 anos eu enlutei por você, acreditando que havia perdido não apenas minha esposa, mas minha alma gêmea. Quando descobri que você estava viva, que havia sacrificado sua própria felicidade para nos proteger, entendi que meu amor por você era ainda maior do que eu imaginava. Prometo que nunca mais permitirei que sejamos separados. Prometo lutar por nossa família todos os dias da minha vida. Ana limpou as lágrimas antes de responder. Gustavo, durante 15 anos, eu vivi como uma sombra, fingindo ser outra pessoa, negando meus próprios sentimentos, mas mesmo nos momentos mais escuros, o amor que sentia por você e por Isabela me manteve viva. Hoje, prometo ser totalmente sua novamente. Prometo que não há segredo, não há medo, não há força no mundo que possa nos separar outra vez. Isabela, como madrinha, entregou as alianças, as mesmas que haviam sido trocadas 25 anos antes, guardadas por Gustavo durante todos os anos de separação. Gustavo e Ana, o padre disse, pela autoridade que me foi conferida e pelo amor que sempre os uniu, eu os declaro marido e mulher, novamente. O beijo que selou a renovação dos votos foi carregado de 25 anos de história. Paixão jovem, perda devastadora, esperança desesperada e, finalmente, reencontro milagroso. A recepção foi realizada no salão da capela, decorado simplesmente, mas com muito carinho. Durante o jantar, Isabela se levantou para fazer um brindis. Durante 5 anos de cativeiro, eu tive muito tempo para pensar sobre o que realmente importa na vida. Caio e Tânia acreditavam que poderiam nos destruir separando nossa família, mas eles não entenderam uma coisa fundamental. Família não é apenas sobre estar no mesmo lugar, é sobre carregar uns aos outros no coração, mesmo quando estamos separados. Mamãe carregou papai e eu em seu coração durante 15 anos. Papai carregou mamãe mesmo acreditando que ela estava morta, e eu carreguei vocês dois durante cada dia do meu cativeiro. Ela ergueu a taça. Hoje brindamos não apenas ao amor que nunca morreu, mas ao futuro que finalmente podemos construir juntos. Depois da recepção, a família voltou para a nova casa que haviam comprado juntos em um condomínio fechado em Alphaville. Não era uma mansão. Gustavo havia aprendido que ostentação atrai atenção indesejada, mas era espaçosa e confortável, com um jardim onde Ana podia cultivar suas flores e um escritório onde Isabela trabalhava em seus novos projetos. 6 meses após o casamento, a vida da família havia encontrado um novo ritmo. Ana dirigia a Fundação Silveira para Famílias em Crise, uma organização que ajudava pessoas que haviam perdido parentes em circunstâncias suspeitas ou que enfrentavam situações de chantagem familiar. O trabalho havia se tornado sua paixão, transformar sua própria dor em esperança para outros. Chegamos ao número de 1.000 famílias assistidas, Ana anunciou durante o jantar de uma quinta-feira. E o programa de proteção a testemunhas que desenvolvemos está sendo adotado por outros estados. Gustavo havia reestruturado completamente sua empresa, implementando protocolos de transparência que tornariam impossível o tipo de traição que Caio havia perpetrado. Metade de seus lucros agora era destinada à fundação de Ana e a outras organizações de caridade. E você, Isabela? Ana perguntou. Como estão os novos casos? Isabela havia aberto o escritório Recomeços, um escritório de advocacia especializado em pessoas desaparecidas e famílias separadas por crimes. Em apenas 6 meses, já havia reunido 12 famílias e localizado 15 pessoas desaparecidas. Esta semana conseguimos encontrar uma menina que estava desaparecida há 3 anos. Isabela contou, seus olhos brilhando. Ela havia sido sequestrada pelo próprio pai em uma disputa de guarda e estava sendo criada com uma identidade falsa em outro estado. Conseguimos reunir a mãe com a filha depois de 3 anos. Como conseguiram rastreá-la? Gustavo perguntou, usando as mesmas técnicas que desenvolvi durante meu cativeiro. Isabela explicou. Análise de padrões de comportamento, rastreamento de documentos falsificados e, principalmente, nunca desistir.
Aprendi que pessoas desaparecidas sempre deixam rastros, mesmo quando não percebem. Naquela noite, depois que Isabela subiu para seu quarto, Gustavo e Ana ficaram na varanda, observando as estrelas. Às vezes ainda sinto como se fosse um sonho, Ana disse, apoiada no peito de Gustavo. Qual parte? Toda. Estar aqui, com você, sabendo que Isabela está segura no andar de cima durante 15 anos, isso parecia impossível. Mas está acontecendo, Gustavo disse, beijando o topo da cabeça dela. E vai continuar acontecendo pelo resto de nossas vidas. Uma brisa suave balançou as cortinas da varanda, trazendo o perfume das rosas que Ana havia plantado no jardim. Era um perfume de novo começo, de esperança realizada, de amor que havia sobrevivido ao pior que o mundo poderia oferecer. Gustavo, sim, não importa o que ainda possa vir pela frente. Nunca mais vamos enfrentar sozinhos, prometido. Prometido. E sob as estrelas de Alphaville, a família Silveira finalmente estava completa, curada e pronta para escrever novos capítulos de uma história que havia começado com amor, sobrevivido ao ódio e triunfado através da verdade. O passado estava enterrado. O futuro estava começando.